todas as segundas, de 8h30 às 9h30 da noite, e finalizando essas 8 aulas, se eu não estou enganada, na segunda-feira do mês de dezembro. Então, a gente vai fazer isso, e dando, assim, umas bases dos princípios que eu entendo que é importante, né, ligado à finança dos casais, assimilar esses conceitos e colocando em prática, né? E esse assunto que a gente tem normalmente dito que finanças é um assunto super importante, como temos dito que o dinheiro envolve a gente 24 horas, como eu dizer, no nascer, no viver e no morrer, o dinheiro é super importante, a gente aborda tão pouco e lida com ele de maneira muitas vezes errada. Então, a ideia é ajudar os casais a saberem lidar da forma mais adequada possível, poderem conversar livremente sobre dinheiro, finanças, enfim. E aí a gente vai, então, hoje, iniciar essa segunda abordagem, essa segunda aula que eu vou colocar aqui na tela. Só um momentito. Lili. Michel, a Patrícia é a nossa convidada, tá? Quem? A Patrícia Torres. Ah, tá. Seja bem-vindo, Patrícia. Deixa eu só ver aqui, só um momentinho. Obrigada, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, querida. Então, nós já vamos começar aqui a segunda aula. A Liliane vai ser... porque eu tenho dito que quando eu colocar aqui na tela o que eu vou abordar com vocês, eu não vou ver mais vocês. Então, a Liliane vai ficar sendo meu braço direito aí, ela que vai possibilitar o acesso das demais pessoas que vão chegar. Mas sejam todos bem-vindos, inclusive você, Patrícia. Então, vou tentar colocar aqui na tela o nosso assunto de hoje. Só um momentito. Bom, eu já vou colocar aqui, só um momento. Eu já vou colocar no modo apresentação. Espero que vocês estão vendo aí na tela, ainda não no modo apresentação, mas estão vendo aí, né? Isso, agora está no modo apresentação, certo? Certo. Beleza, então vocês vão me dando feedback, qualquer coisa você vai me dando feedback também. Então, hoje a gente vai falar da nossa aula 2, e fica a nossa dinâmica é o seguinte: se vocês quiserem, na hora que eu estiver falando, interromper, fazer um comentário, tiver alguma dúvida, enfim, podem assim fazê-lo. Aí ele me dá o toque aí, tá bom? Porque eu não estou vendo mais vocês estão me vendo, mas eu não vejo vocês. Tá? Então, hoje eu quero falar a respeito da organização das finanças. Gente, obviamente não tem como explorar todo o assunto, mas eu vou tentar fazer uma abordagem daquilo que eu entendo que são pontos principais, tá joia? Então, a verdade é o seguinte, né, conforme está aí na tela, é que quando a vida financeira da gente, dos casais, enfim, até pensando de forma pessoal, ela está em ordem, quando ela não está em ordem, é muito difícil que as outras áreas também estejam em equilíbrio. Por que eu começo falando isso? Porque o assunto dinheiro, enfim, a nossa forma de lidar com dinheiro, ela afeta as diversas áreas da nossa vida, né? Então, principalmente quando a gente está em descontrole financeiro, aí a gente passa muitas vezes a ficar com preocupações que vão afetar o nosso emocional. Isso vai levar muitas vezes a estresse, pode vir afetar nosso sono, o nosso humor, afetar a nossa estrutura física, né? Muitas vezes vem aquelas manifestações até psicossomáticas, tudo vindo do dinheiro. Muitas vezes você passa a ter uma úlcera, uma dor de cabeça, dor no pescoço, e assim vai. Então, e aí afeta os relacionamentos e afeta até o relacionamento do casal também, quando a questão das finanças não estão sendo dominadas adequadamente. E aí afeta o relacionamento, aí vai os conflitos, como a gente falou na aula passada, que até muitas causas de separação de casais, divórcios, enfim, grande parte, pode ser afirmar, talvez a maior parte, né, do motivo de separações tem a ver com as questões financeiras. E aí é um outro exemplo de uma área que também é afetada, relacionamento conjugal. Então, é verdade, então, que se isso não está bem equacionado na nossa vida, ou seja, a questão financeira, possivelmente as outras áreas também não estão. Por isso que Billy Graham, né, que foi um pastor batista, já faleceu, mas um grande evangelista, ele fala essa frase aí, ó, ele falou, né, se uma pessoa adquire atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas de sua vida. Então, é o inverso do que eu falei. Eu disse que quando a questão do dinheiro não está bem resolvida, a gente não está lidando de forma adequada,
reflete, impacta todas as demais áreas da nossa vida. Mas, quando isso aí fica bem resolvido na nossa vida e também na vida do casal, então você vê que tudo flui melhor, o humor melhora, você sabe que as contas estão tudo pagas, está legal, tem o sono dos anjos, tranquilo, e assim por diante. Enfim, eu penso que vocês captaram a ideia, é o que ele está dizendo aí. Então, quando a nossa atitude em relação ao dinheiro está correta, ajuda a endireitar quase, na fala dele, todas as outras áreas da nossa vida. Então, pessoal, por isso que eu acho que é importante tratar do assunto da organização das finanças, porque se a gente não está lidando devidamente bem com o dinheiro, um dos fatores é porque a gente não organizou de uma maneira adequada como que deve ser essa nossa relação com o dinheiro. Então, dentro dessa abordagem das finanças dos casais, eu quero tratar desse assunto hoje. E a gente, quando fala em organizar as finanças, a gente deve estar buscando sempre o equilíbrio financeiro, porque a maior parte da forma de lidar com o dinheiro com os casais é que está desequilibrado essa questão. Então, é fundamental a gente buscar ter esse equilíbrio financeiro, né? E quando isso não acontece, então vai resultar justamente no descontrole das nossas finanças e uma das consequências mais evidentes e devastadoras são as dívidas. Eu já falei em outra oportunidade, o nível de endividamento do nosso país está em quase 80% das famílias, e tudo por causa do descontrole financeiro, que passa pelas questões de não ter uma organização, um planejamento, enfim. Então, eu quero mostrar que os casais, eles têm como tomar alguns passos básicos para buscar se organizar nas finanças, porque senão as consequências são o que está aí. Então, a primeira ação que eu queria colocar para a gente, que é para os casais, é uma coisa que está importante na tela, é fazer um diagnóstico. Por que eu estou usando uma linguagem que a gente meio assim, fosse num contexto médico, né, Thaí? Diagnóstico financeiro, fazer um raio-x. O que eu quero dizer com isso? Olha só, então, já que eu estou iniciando com a linguagem, fazendo um paralelo, como se fosse um contexto médico, vamos lembrar aqui. Normalmente, quando a gente quer fazer um check-up na nossa saúde, eu creio que todo mundo já passou por a situação que eu vou descrever. Na verdade, no geral, a maioria de nós, a gente quer correr de médico, a gente não quer, a gente foge o máximo, né? A maioria das pessoas, até onde eu me entendo, eu que trabalhei muito tempo em contexto hospitalar e via isso também, né? A maioria das pessoas não gosta de estar ali no hospital, etc. Mas mesmo quando está no hospital, a maioria de nós é o seguinte, mesmo quando a gente está sentindo alguma coisinha ou algo assim, alguém fala, vai lá, acho que você devia ir no médico e tal. A maioria das pessoas, nós somos resistentes aí. Não, nem nada não, depende de uma dor de cabeça. Não, é por causa da dor de cabeça, porque hoje foi estressante para mim, não sei o quê. Mas a gente sempre fica dando desculpinha para não querer ir no médico. Mas quando a gente resolve fazer isso, a gente resolve, por fim, ir no médico, a gente deixa lá fazer o check-up. O que acontece? Vocês sabem disso. Normalmente, quando a gente chega lá, o médico pergunta se está acontecendo alguma coisa, muitas vezes você ou eu relatando alguma coisa, então a gente fala, não, doutor, eu quero só fazer um check-up, etc e tal, quero ver como é que está a minha saúde. O que o médico normalmente faz, pessoal? Normalmente ele fala assim, então eu vou começar a pedir uns exames para você, que eu preciso ver, eu preciso, a partir desses exames, fazer um diagnóstico, ver se está tudo certinho com você, ou seja lá, a Edna, o Toninho, a Érica, enfim. Aí ele vai falar, você sabe disso, ele faz aqueles pedidos de exame básico, vou pedir seu exame de sangue, de urina, fezes, e de repente pede até uma outra bateria de exames. Mas ele vai e fala, ó, eu preciso que você faça esses exames e depois traga o resultado para mim. É assim que funciona, não é? Então, nas finanças, a gente também, quando a gente não sabe o que está acontecendo nas coisas, ou a maioria de nós, a gente fica fugindo de querer enfrentar a questão das finanças, né? E muitas vezes não quer parar para conversar com o cônjuge, etc. Mas chega um momento que o passo principal é parar e falar, vamos ver como é que está nossas finanças. Vou partir do princípio que é um casal que ainda não tinha levado em conta esse tópico de hoje, tá? Que precisa organizar as finanças. Mas quando chega em conselho, vamos ver como é que está nossas finanças. Então, o casal vai fazer, nós precisamos então fazer um diagnóstico. Como é que a gente faz esse diagnóstico na questão das finanças? O diagnóstico, assim como o médico, ele precisa conhecer, por meio dos exames que ele está solicitando a mim e a vocês, que sejam feitos e ele possa, então, fazer a leitura desses exames, para, então, falar o parecer, nas finanças a mesma coisa. Como é que significa esse diagnóstico financeiro? É que o casal, ele precisa conhecer
realmente tudo o que eles ganham e tudo que eles gastam. É conhecer exatamente isso, né? Saber exatamente qual é as receitas, ou seja, os ganhos, que envolve, vamos considerar que a esposa e o marido também trabalham, ganhos regulares ou ganhos extraoficiais, de repente, uma renda extra que faz ali, um bico, etc. e tal, e fora, se de repente é um funcionário público ou não, de uma empresa particular, enfim, os dois precisam saber exatamente, sentar e falar, eu ganho X bruto, mas o líquido é isso, e saber também exatamente quanto que gasta. Ou seja, está aí colocado na tela, quais são o que gasta com as despesas fixas e as despesas variáveis. Fixas, gente, só para exemplificar, mas eu já vou colocar na tela seguinte, me adiantando aqui, muitas são assim, fixas são aquelas, de repente, se você paga um aluguel, tem a água, a luz, sei lá, o condomínio, e com o telefone, etc. E etc. são considerados fixos. Variáveis são, de repente, aquelas coisas assim, vamos dar um exemplo, né, ligada a, de vez em quando eu costumo almoçar fora, ou eu peço uma pizza, ou as coisas que variam não são fixas, de repente, com as despesas que fazem parte da realidade de cada um. Mas, enfim, o diagnóstico financeiro, que é o passo número 1 fundamental, é o que está aí. Vocês precisam conhecer exatamente quanto ganham e quanto gastam. Então, começa a dizer, assim como o médico precisa fazer, eu preciso que você faça o exame de sangue, de urina, de fezes, etc., porque eu preciso conhecer como é que está aí o corpo de você, o Maria, o José, etc. e tal. Então, o casal tem que fazer isso. Então, um exemplo de algumas listas, de alguns itens que vão, obviamente, tá aí só exemplificando, vão variar de casais a casais, de pessoa a pessoa, porque cada um tem a sua realidade financeira. Mas, então, é como se, para conhecer, o que seriam essas listas? O casal deveria sentar e começar a ver aí, está o exemplo de gastos, né? Aqui do outro lado está o exemplo de receitas de gastos também, porque aí, como eu disse, receitas ou ganhos são isso, pode ser o salário, tudo, enfim, que vai ganhando ao longo de cada mês ou ao longo dos anos. Então, aí. Então, isso precisa ser feito, ou seja, batendo de novo na tecla, vocês precisam conhecer os seus números, assim como o médico precisa conhecer qual que está o nível da hemoglobina, das hemácias, para ele ver se está com anemia ou não, ou ver se está com colesterol alto ou não. O casal precisa conhecer esses números, principalmente, então, se é a renda que ganha variável, porque muitas vezes é um profissional liberal, mexe com vendas, que não tem uma coisa fixa, mas saber qual que é a média de cada mês que recebe, e essas despesas fixas, variáveis, como eu falei, se tem dívidas, quais são as dívidas, procurar listá-las, se está investindo, como é que está em nossos investimentos, vamos olhar aqui e tal, porque isso tudo faz parte, enfim, dos números que precisam ser conhecidos, que fazem parte das receitas e das despesas, ok? Então, esse diagnóstico financeiro, se ainda não foi feito até então, dentro desse primeiro passo, né, que é buscar fazer esse raio-x financeiro, fica a sugestão de você procurar estar anotando todos os gastos. Vou partir do princípio, repito, que o casal não tem feito isso. Então, é ideal que, ao fazer esse levantamento, para poder em busca de saber quais são esses números exatamente, que pelo menos nos 30 primeiros dias vocês passem a anotar todos os gastos, gente. Pelo menos, o ideal é fazer isso durante 60, 2 meses ou até 3 meses. Por quê, Chechel? Vocês vão ver, pelo menos eu tenho, normalmente quando eu falo desse assunto com várias pessoas, ou muitas vezes num curso ou outro, a maioria relata o que eu vou dizer aqui. E eu também já passei por essa experiência, quando eu não tinha feito essa questão do diagnóstico financeiro, ou de levar mais a sério a questão da organização financeira. Porque a maioria de nós tem na cabeça, o casal, eu ganho tanto, eu acho que eu gasto isso, e tem tudo dentro do achismo. E aí, mas muitas vezes a conta não fecha no final do mês, está assim, mas para onde foi meu dinheiro, etc. Tal. Mas quando você se propõe a anotar, a maioria tem a seguinte coisa que eu dizia então há pouco, vou dizer. Quando ele anota, ele leva um susto, ele vê assim, nossa, eu achei que eu ganho tanto, mas eu achei que eu estava gastando esse valor, então agora eu estou vendo que eu estou gastando muito mais. Então é por isso que normalmente, sempre termino o mês, eu estou tendo R$500, já está faltando, de repente eu tenho que ficar usando cheque especial, eu tenho que comprar um cartão de crédito, cobrir tal conta, etc e tal, ou adquirir tal coisa. A maioria das pessoas, quando elas passam a notar, elas têm um choque de realidade. Normalmente, o casal também, eles vão ver que estão gastando muito mais do que eles imaginavam
estar gastando. Então, esse exercício de poder anotar, começar anotando, é justamente para poder ir balanceando, tendo uma ideia de quanto realmente está sendo as despesas a cada mês, e pelo menos 2 meses, porque muitas vezes no mês vai ser uma anotação, no outro mês vai ser outra, e se pudesse fazer isso por 3 meses, aí você vai ter uma média, aí que você vai ter uma noção, o casal, de quanto está gastando realmente. E aí, como está na tela, se não anotar para onde está indo o seu dinheiro, meus queridos casais, provavelmente vocês não vão conseguir organizar seu orçamento, que a gente já vai falar daqui a pouquinho, o que é o orçamento. Organizar, enfim, suas finanças. Porque, como está a pergunta aí no final do texto, afinal, como é que você vai poder controlar algo que não é do seu conhecimento? Como é que o médico vai poder dizer se você está com anemia ou não, se ele não tiver os números do seu exame que você vai trazer uma vez tendo feito, para que ele possa avaliar? Então, como é que você vai poder organizar suas finanças se você não tem os números que eu estou falando daqui a pouco? Não sei quanto eu estou gastando, de repente, com luz, com água, ou com transporte, ou com a gasolina, ou com o ônibus, ou com o metrô, e etc. Então, é importante, então, fazer a partir dessas anotações que eu estou falando aqui. Aí, uma vez feito isso, então, você vai ter esse levantamento dos números, dos dados, né? E que vai ter esse choque de realidade, porque muitas vezes vocês vão ver que estão gastando muito mais do que estavam imaginando. E aí vem para o passo seguinte, que é fazer essa interpretação, então, desse levantamento, ou seja, dos resultados dentro debaixo desse guarda-chuva chamado o diagnóstico financeiro. Então, assim como o médico, se eu e você levamos o resultado para ele dos exames que ele solicitou, aí ele vai ter os números e ele vai olhar, só para constar, gente, eu sou bioquímico, por isso eu estou até falando, eu sou bioquímico, por isso eu estou falando assim, eu lidava muito com exame. Mas o médico dele fala assim, o nível de glicose, tá bom, beleza, realmente está legal. Mas de repente ele olha assim, de repente vê uma outra coisa lá, né? Vou pegar o comum, estou vendo aqui que você está com verme e tal. Então deve ser por isso que você está tendo muita diarreia, etc e tal. Aí ele vai fazendo as interpretações do resultado. Não, até que o seu número de células sanguíneas está bom, a plaqueta está bom, o seu colesterol está bom, etc. Depois olha, não, esse outro aqui não está legal. Enfim, ele vai ter que interpretar isso, não é verdade? Em cima desses números que ele vai interpretar, é que ele vai tomar a decisão seguinte, que ele vai, a decisão do médico, né, usando ainda essa comparação aí no contexto, ele vai prescrever algum medicamento ou vai prescrever alguma conduta que ele vai pedir que você faça, alguma atitude, ou mudar a sua alimentação, fazer algo, enfim. Nas finanças é a mesma coisa. Então, depois que vocês, casais, fizeram esse levantamento, chegou o momento, então, de interpretar o que vocês anotaram, para que possa, então, levar uma tomada de decisão. Então, normalmente, quando o casal faz este tipo do que eu estou sugerindo, né, de anotar, enfim, de buscar organizar as finanças dentro desse diagnóstico que está sendo feito, vai cair em 3 situações. A situação número 1, pode acontecer que vai ver que as receitas, ou seja, os ganhos, eles estão sendo menores que as despesas, ou colocando de outra forma, vai ver que está gastando, ao longo de cada mês, muito mais do que está ganhando. Então, o que é a decisão, a atitude a ser tomada, né, feita a partir dessa interpretação, se for essa situação do casal? Eles têm que tomar medidas urgentes em relação aos gastos, porque se as despesas estão maiores que as receitas, então tem que tomar alguma decisão. E essa decisão tem que ser feita porque, se essa situação de vocês, com certeza vocês vão sempre estar no vermelho. Se de repente ganha 2.000 e está gastando 2.200, significa que todo mês tem R$200 que as contas não fecham, né? Isso é a matemática simples. E aí, no mês seguinte, se gastar mais 200 além, os 200 desse mês vai somar os 200 do mês seguinte, vai virar 400, e assim vai virando a bola de neve. Obviamente, eu coloquei que nem juros e etc e tal, mas juros contra. Então, quais são as medidas que têm que ser feitas? Uma delas é, talvez, ter que reduzir os gastos, repensar, né? Se não reduzir os gastos, ou em algumas situações mais extremas, ter que cortar alguns gastos. Então, está aí, só para exemplificar na tela, algumas coisas, né, que estão aí exemplificando que são gastos fixos, variáveis, e de repente na tela está falando assim, comece, está ali mostrando a setinha de baixo para cima, de repente você vai querer um plano de celular que pode ser reduzido, você vai querer uma assinatura de TV que pode ser reduzido, ou um plano de internet, etc. Mas cada um tem que ver no seu contexto o que tem que ser feito. Mas a questão é a seguinte,
fez o levantamento, a interpretação é se o seu resultado, seu início, ao fazer esse diagnóstico, está nessa situação 1, despesa maior que receita, e está ficando vermelho, uma das atitudes é essa, tem que mexer, então, nos gastos, ou então pode ser também o contrário, pessoal, tem que tentar aumentar as receitas. Se está gastando além, viu, assim, que não tem não tem mais o que reduzir nos gastos, caso isso, então, querido, vamos tentar ganhar mais, para que a gente saia da situação, e senão, cada vez mais o endividamento cresce, não é verdade? Então, essa é uma das situações que pode estar acontecendo. A segunda situação ao fazer esse diagnóstico é melhor do que a situação 1. Aí o casal vai ver, que legal, no que nós estamos gastando é o que a gente está recebendo. Nós ganhamos 2.000, nós estamos gastando 2.000. Aí poderia pensar, nossa, que legal, estou no 0 a 0. Pelo menos a gente não está fechando vermelho. Mas eu vou dizer para vocês, não quero julgar a areia, como diz, ventilador na sua farofa, mas isso também não é uma situação, casais. Por quê, Chechel? Porque quando você, obviamente é melhor que a situação 1, que eu repito, mas quando o casal está na situação aí do 0 a 0, significa que qualquer imprevisto pode descalibrar a situação financeira de vocês, ou seja, não vai ter mais equilíbrio. Por quê? Qualquer imprevisto, vou imaginar que, de repente, teve que, de repente, fundir o motor do carro do casal. E aí, estava tudo bonitinho, o casal ganha lá 2.000, vou ficar sempre usando como exemplo 2.000, só título de exemplo mesmo. Aí, o conserto vai ser R$1.000. O que ganha, normalmente, vocês ganham 2.000 e estão gastando os 2.000. Aí surgiu esse imprevisto que fundiu o motor do carro, só para exemplificar, de repente ficou 1.000. De onde vocês vão tirar esses R$1.000? Se o que vocês ganham é o que vocês gastam, que aparentemente vocês poderiam estar pensando, está feliz. Vocês vão ter que ou buscar um empréstimo, não é verdade? Seja lá no banco ou com algum parente ou amigo, não sei, para resolver a situação. Vou imaginar que é uma situação em que o carro é fundamental para o deslocamento, enfim, ou de repente para o trabalho de um de vocês e tal, e tem que consertar. E aí começa a descalibrar as finanças do casal e, novamente, surge o fantasma do endividamento aí, etc. Tal, porque não tem nenhuma reserva extra. O que ganha é o que gasta. Então, essa é uma situação que não é legal. Então, o casal tem que começar a rever esse seu orçamento, que a gente, em reuniões posteriores, a gente vai falar um pouco melhor a respeito disso, de pensar em começar a formar uma reserva de emergência, uma reserva para os imprevistos financeiros da vida. Então, essa também não é situação legal. Então, tem que rever e fazer sobrar um pouco mais do dinheiro, mesmo que a situação estiver meio complicada, enfim, ajustando aí as contas para que gaste menos do que recebe. Mas essa é a segunda situação. A terceira situação é que é a melhor. É essa aí. Quando pode, ao fazer esse levantamento, ver que está ganhando acima do que se gasta. Então, é uma situação legal. Essa que é o ideal, que também depois a gente fala aqui que deve ser feito com uma situação como essa, mas aí está, de uma forma resumida, falando. Então, aproveite para estar investindo e não ficar guardando dinheiro debaixo do colchão ou guardando, investindo na poupança, de repente está sobrando R$100, o casal ganha 2.000 e está gastando só 1.900, e aí a esposa está gastando sempre 100 e está deixando guardada lá na gaveta. Não tem opções maravilhosas que a gente vai falar depois de fazer esse dinheiro render e o patrimônio aumentar. Mas, então, essa é a terceira situação, que é a melhor dos mundos, desde que saiba o que fazer com esse dinheiro excedente. Sabe, tem que ser investido e investir bem, conforme a gente falou até num dos pilares. Lembra que a gente, na última reunião, a gente falou que tem um deles é investir bem, questão de gastar melhor, e investir bem foi um deles também. Bom, então, essa é a situação terceira que acontece. E aí, dentro da realidade de cada um, as medidas têm que ser tomadas, aperfeiçoadas, pessoal. Então, o segundo passo, dentro dessa questão da organização das finanças também, então, depois de fazer isso preliminarmente, é fazer, então, um planejamento financeiro, seja qual for a situação após ter feito essa interpretação desse levantamento, desses números na vida de vocês. Tem que ser feito um planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro, a espinha dorsal desse planejamento financeiro chama-se criar um orçamento. Então, aqui vamos falar que orçamento. Não confunda orçamento com, de repente, a esposa fala, bem, nós precisamos comprar um fogão novo.
Aí, é mesmo, porque as trempas tudo ruim, não sei o quê, o forno já não está funcionando e tal. Então, ó, bem, olha aí, faz um orçamento aí, vamos ver lá, faz um orçamento lá, vamos ver quanto está sendo vendido esse fogão aí lá na Magazine Luiza, ou sei lá, nas Casas Bahias, ou sei lá, lá no Extra, o Extra já fechou, né? No Carrefour, enfim. Olha aí, faz um orçamento. Não, aí ela vai fazer um levantamento de preço, tá? Mas quando eu falo orçamento, não é isso, gente. Então, não confunda fazer orçamento e você fazer levantamento de preço, de repente, nesse exemplo aí que eu estou dando, de querer comprar fogão e fazer orçamento para ver onde está vendendo barato. Não. Planejamento financeiro, no qual a espinha dorsal do planejamento é orçamento, é você, na verdade, a partir do momento que conhece esses números de quanto está ganhando, de quanto está gastando, é saber para onde você deve colocar, agora de uma forma organizada, dar um fim a cada valor que vocês recebem para cobrir, dentro dos objetivos de vocês, as despesas a cada mês. Então, qual o valor que nós vamos... O orçamento envolve isso também, saber qual o valor que nós vamos destinar para os gastos da luz, gastos do telefone, gasto, se for o caso, o plano da internet, o gasto do transporte, ou o gasto do plano de saúde, e etc, de acordo com a realidade financeira de cada um. Então, o orçamento, ele é importante porque ele possibilita isso que vocês estão vendo que eu estou colocando aí na tela. Ele vai te ajudar cada casal a saber para onde está indo o dinheiro, você ser proativo, se organizar para saber, você marido, você esposa, e ideal juntos, dar um destino para esse dinheiro, porque sabe o que acontece com a maioria dos brasileiros e a maioria dos casais? É que eles vão lidando com o dinheiro de qualquer forma, e não tem, não define isso, a cada início de mês, ou final de mês, o que vai fazer com o dinheiro que está sendo recebido, cada um direcionado para uma despesa, e aí, quando vai ao longo do mês, começa, de repente, a fazer gastos que o dinheiro já não comporta, aí, de repente, eu até brinquei na última reunião, falei, de repente a esposa está passando em frente a uma vitrine de shopping, quer comprar um vestido novo, ou um sapato, ou o marido, de repente quer ir para o estádio de futebol, nada a ver, mas, de repente, o dinheiro que o casal recebe naquele mês não comporta esse tipo de despesa. Quando você tem um orçamento em que você vai saber para onde vai estar indo o seu dinheiro, e por meio desse orçamento possibilita isso que vocês estão vendo aí na tela, vocês vão definindo o dinheiro que vai cobrir as despesas fixas, despesas variáveis, enfim, você vai ver se está, ao fazer esse orçamento, o casal fazer isso, vai ver, nossa, nós ganhamos 2.000, esse orçamento está dando aqui antes do mês, vai começar agora o mês de novembro, nossa, se a gente gastar tudo isso que a gente está listando aqui agora, vai dar 2.500. Então, ó, nós temos que estar passando R$500. Nós temos que dar um jeito aqui antes do mês, começar o mês de novembro. Onde que a gente pode reduzir aí? E o que eu tenho algum gasto desnecessário? A gente estava pensando em pedir pizza esse mês, não sei, só para exemplificar, tá? Estava pensando em pedir pizza todo final de semana, mas isso já vai dar R$300. Não, vamos reduzir isso aqui e assim por diante. Então, é o que está falando aí na letra B. Ele possibilita você evitar gastos supérfluos, desnecessários, e esses gastos por impulso, que é passar na frente de uma vitrine e estar comprando algo que não condiz. Então, o orçamento, ele vai possibilitar isso. Então, ao criar o orçamento, eu vou mostrar aqui os passos básicos. Eu sei que tudo que eu estou falando, talvez muitos de vocês já façam. Ou, se não, faz no princípio, quem não faz, para mostrar que é simples, mas é fundamental na organização das finanças, tá, pessoal? Então, é ideal o casal já começar, conforme está aí na tela, ele pode, uma das maneiras, tem várias maneiras de você criar um orçamento. Vou começar mostrando isso aqui, depois vou mostrar que eu acho que talvez faça sentido também na vida de vocês, nessa questão de organização das finanças. É categorizar e descrever cada componente, ou seja, e definir as metas, o que significa isso? Voltando aqui, categorizar, assim, você, de repente, falar o que eu gasto com saúde, gasto com transporte, eu estou dando uma categoria, vamos fazer assim, ó, com saúde, primeira lista, saúde, transporte, com habitação, alimentação, vestuário e tal. E você depois vai pôr lá, com o transporte. Então, agora o que é descrever depois dessa categoria? Tem a ver gasolina, tem a ver, como eu disse, metrô, ou ônibus, ou moto, não sei o quê. Com alimentação, ao supermercado, ao sacolão, etc. E tal. Isso é uma das maneiras de fazer. E aí, determinar essas metas de gasto, ou seja, quanto que a gente deve gastar, no máximo, com alimentação
todo mês, quanto que a gente deve gastar com transporte todo mês, e assim por diante. E aí, então, vai destinar, de acordo com o salário, os ganhos que o casal tem, qual o valor para essas despesas que vão fazer parte da realidade financeira do casal, fruto do levantamento que foi feito, conforme eu tenho dito anteriormente, ok? Se tem dívidas, tem que pensar como é que nós vamos começar a quitar essas dívidas, qual o valor que a gente vai destinar para isso, ou se a gente já está pensando em formar nossa reserva financeira, quanto a gente vai destinar para isso, enfim, quanto por cento, etc. Então, aqui, só para exemplificar o que eu estou falando, aqui, repito, só para exemplificar, dentro dessa questão de estabelecer metas de gastos e também de categorizar, etc. Então, um exemplo de uma que é muito comum, né? As pessoas sempre falam assim, é o 50, 30, 20, mas cada um deve fazer dentro da realidade. Então, exemplificando, está aí na tela. De repente, vai fazer isso aí, a pessoa está destinando ela para as despesas essenciais, 50%, o casal está destinando, 30% para os itens flexíveis, 20% para alguns outros objetivos financeiros. Então, está aí na tela o que seria exemplos de despesas essenciais, itens flexíveis, etc. e tal. E colocando para ficar fácil matematicamente, imagina, então, lá os 2.000, imagina que o casal ganha 2.000 de salários, então é como se fizesse 50%, 30% e 20%. Então é como está ali para o básico, né? A comida, moradia, transporte, etc. e tal. Ou seja, 50% de 2.000 é como se está destinando R$ 1.000 para esse fim. Conforme exemplo na tela, né? 30% para as outras coisas que estão aí. 30% de 2.000 é R$ 600, tá vendo? Se vira nos 30, mas 600 é pouco. Já não, se a realidade é os 2.000, tem que tentar ficar o orçamento, dentro do orçamento, é isso aí. Se já está o casal, já está pensando em investir e tudo mais, conforme está na tela, e definiu que é 20%, é isso aí, 20% de 2.400. Então, conforme exemplo desse orçamento, se é 2.000, seria R$ 1.000 para as coisas que estão ali em cima básico, 600 para as que corresponde a 30%, né, das demais coisas que estão aí na categoria livres, e 20% que é os 400, ligado a investimentos, etc. Vocês vão ver que se somar vai dar 2.000. Ganha 2.000, os 2.000 seriam gastos dessa forma. Tá vendo? Um outro exemplo. De repente, você poderia fazer 50, 15, 35, né? Ia falar regra, 50, 15, 35. Tá aí, o que seria 50% destinado para algumas despesas, 15% para essas coisas que estão aí, e assim por diante. Então, só um exemplo, pessoal. Mais uma vez, o outro aí está mais uma situação de exemplificação de como poderia estar sendo gasto o dinheiro conforme a realidade de cada casal. Então, é isso que eu quis dizer inicialmente, de o orçamento ser feito levando em conta categorizar, distribuir e pôr um teto de gasto máximo de acordo com o que o casal recebe, ok? Agora, eu vou dizer para vocês, para mim, eu vou dar um exemplo, que é um modelo que eu sigo, que de um orçamento, né, que para mim é tranquilo. Então, eu acho que quanto mais simples for o orçamento, melhor. Então, para mim, orçamento, um modelo que eu vou sugerir, deve ser algo simples, prático, completo e eficaz. Aqui eu adianto o seguinte, hoje tem várias maneiras de você fazer um orçamento, porque tem aplicativos, né? Tem gente que ou se costuma usar aplicativos que instala no celular, no tablet, enfim, até no computador, ou usar tabelas, planilhas, etc. e tal. Eu vou mostrar aqui um modelo que pode fazer, tem gente que gosta de fazer no manualmente, né? Principalmente quem é da era aí mais analógica, né? Porque hoje a gente está na era digital, então os aplicativos, muitos casais se identificam com isso, mas que os casais mais experientes podem usar aí um exemplo que é os analógicos, de anotar num caderno, numa folha, etc. Então, está aí um exemplo simples que eu uso para a minha vida e eu ponho no caderno ou numa folha mesmo, que eu acho que atende esses quesitos aí, que é simples, prático, completo e eficaz. O que é? Fica uma sugestão, vocês façam depois, se quiser, uma adaptação, que é o que eu faço. Ali está mostrando o seguinte, você tem um mês, vou imaginar que o casal está sentando e vai fazer o orçamento de novembro, então eu colocaria lá, novembro. Está tudo ali escrito, previsto e realizado, tá vendo? Então, antes do cabeçalho, o casal pode começar a listar. Ali tem uma coluna de dia, de despesas, tá? Previsto e realizado. Vou explicar uma a uma. Então, normalmente o dia, é ideal o casal começar a pôr em ordem cronológica todas as despesas que irão acontecer no mês de novembro. Vamos imaginar o que seria isso? Que as despesas começam no dia 5. A dia 5 chega a conta de luz. Então, eu colocaria ali, dia 5. Até o dia 1 a 4 não tem despesa nenhuma, né? Então, colocaria ali, dia 5, despesa. Luz, CEMIG.
Qual que é o valor previsto? O mês de outubro veio R$ 150. Então, vamos colocar lá, o previsto deve ser 150, colocaria ali no previsto. No dia 7, de repente, que vem a despesa, de repente, do condomínio. Dia 7, então eu colocaria lá, está vendo, em ordem crescente, né, cronológico. Viria lá o condomínio, então eu colocaria condomínio. Qual que é o valor do condomínio? R$ 250, que é o previsto. Normalmente tem sido assim, acho que não vai ter aumento. Não. E assim por diante, entendeu? Espero que vocês tenham captado a ideia. Então, eu iria preenchendo ali, repito, em ordem cronológica, conforme vão acontecer as despesas no mês de novembro, e colocando, nesse exemplo, desde o dia 5 até o dia 30, se tivesse despesa assim. Iria colocando, e os valores previstos. E então, lá em cima no cabeçalho também está o ganho previsto. O esposo tem um emprego fixo, ele ganha todo mês, líquido é R$ 2.000. A esposa, ela é manicure, de repente tem meses que ela ganha 1.000, tem meses que ela ganha 500, etc. Então, vou fazer o pesamento de 750. Então acho que eu vou ganhar uns 750. Então, 2.000 do esposo, mais 750 nesse exemplo, colocaria ali. Ganho previsto, 2.750. Bom, e o saldo anterior se refere ao mês de outubro, se fechou, né, numa daquelas situações, de repente sobrou R$ 100, vai colocar ali, R$ 100, e o ganho previsto 2.750. Então, beleza. Bom, aí, já de acordo com os princípios que eu estou dizendo, não deve exceder o que ganha. Nesse exemplo, se tem 2.750, ainda tem o 100, 2.850, todos os gastos que vocês estariam descrevendo nessa folha aí simples, não pode ultrapassar esse valor. Então, não pode ultrapassar qual valor? Nesse exemplo, 2.850. Então, você deveria ver o previsto. Ao final da conta, ao somar, de repente deu 2.900. Vocês devem falar, puxa, a gente só está previsto, a gente vai ganhar 2.850, tá? É melhor a gente cortar alguns R$ 50 em alguma coisa aí. Então, fruto dessa conversa. Por isso que eu disse naquela reunião passada que a comunicação do casal é fundamental também nesse sentido, para ir alinhando as coisas até no momento de montar o orçamento, ok? Bom, e o que tem a ver o realizado? Porque, na verdade, o realizado é o que vai acontecer, porque, de repente, você previu ali, dia 7, a luz estava imaginando que era 150, mas, na verdade, a luz veio 160, então foi 160. De repente, estava prevendo que iria comer a pizza, né, uma vez no mês, que você estava prevendo que ia gastar 100, acabou gastando 130, etc. Então, é o realizado, ele vai. E aí vai fechar o mês. E torçam para que não feche no realizado acima, neste exemplo, dos 2.850, tá, pessoal? Então, enfim, eu vejo que isso tem funcionado para mim, é uma maneira, tá aí só uma sugestão simples de fazer e sem complicação nenhuma, como eu disse o pessoal aí, que é analógico, pode fazer isso num caderninho, numa folha, faça uma adaptação aí, cria outras colunas ou outras coisas que você acha importante e segue o baile. Então, um exemplo, tá aí como preenchendo lá. Só como exemplo também, agosto, né? De repente o casal, o ganho previsto era 2.000, nem está preenchido as outras coisas no cabeçalho. E por que está destacado aí de vermelho, gente? É que eu, colocando num contexto cristão, né? De repente, e ali não pus os dias, mas subentendo que teria uma ordem cronológica de cima para baixo, né? É que no contexto cristão, uma das primeiras coisas que a gente deve estar separando, dedicando, é o dízimo, ou a contribuição, enfim, que entende que é para a igreja, ou uma contribuição dentro do seu contexto aí religioso, ou da sua comunidade e tal. Então, aí só de exemplo, os R$ 200, porque assim, já que estou falando do dízimo, não querendo ser legalista nem nada, mas porque 10% de 2.000 é R$ 200. Então, isso deveria vir logo acima. E por que o outro exemplo ali está vindo de investimento? Porque a gente também falou na reunião passada, que se você quer começar a pensar em investir, assunto que a gente vai avançar depois nas demais reuniões, você deve também separar isso como prioridade. E nesse exemplo, a pessoa está separando como se fosse aí 2,5%, né, gente? Se a minha matemática está ruim, se 10% é 200, é isso mesmo, 2,5% é 50, né? Porque 5% seria 100, isso mesmo. Então, a pessoa, de repente, o casal está dedicando aí que vai estar separando 2,5% que recebe para pensar em investimento. Depois a gente fala do assunto de investimento. Então, a gente diz que isso é pagar-se a si mesmo. Se vocês, casais, não criarem esse hábito de separar isso logo no início, não vai sobrar. Nunca vai sobrar. Aqui, na aula passada, até pôs aquele meme da caveirinha, esperando sobrar dinheiro para poder investir. Então, por isso que eu, nesse exemplo, estou mostrando que isso deve vir como prioridade. Aí, depois, se vira nos 30 no resto. Se foi isso, foi definida lá. Então, ganha 2.000, já 250 já separou para as coisas que entende que
Se não se disciplinar, tiver disciplina, não vai sobrar. Aí vem listando as demais despesas, aí só simplificando, a Copasa tanto, etc. Tal. Enfim, ao somar, não, nesse exemplo, não poderia passar dos R$ 2.000. E aí, dentro da realidade de cada um. Então, iria ser preenchido assim, ali está previsto, tá vendo? Se tiver passando os 2.000, já tem que pensar, nossa, então, onde que eu posso cortar aqui? Tem alguma coisa? No supermercado, será que vão ter que reduzir um pouco? Enfim, é a realidade de cada um. Bom, então, avançando um pouco mais, feito o orçamento, e depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam, tá, gente? No final, se alguém quiser interromper aí, também pode falar, tá? É importante, um segundo aspecto dentro dessa questão do orçamento é fazer o controle desse orçamento. E o ideal é que faça esse controle, e até a montagem do orçamento, ser todo o casal ou até a família. Se o casal já tem filhos, chamar os filhos também para mostrar aqui, ó, sua mãe, o Zequinha, sua mãe recebe tanto, eu recebo tanto, nós estamos fazendo orçamento aqui, a gente vai querer não gastar mais do que a gente ganha, então nós vamos começar a fazer um controle que envolve anotar os gastos também ao longo do mês, falar, ó, se vocês gastarem alguma coisa, anota, nos ajude nisso, estabelecer esse teto, né, repassando alguns princípios que eu falei há pouco, no máximo que a gente pode gastar nessa semana é isso, nesse mês é isso, e tudo sendo monitorado, controlado pela família, você trazer toda a sua família para dentro do jogo, que no caso do casal que tem filhos, e mostrar, olha, essa é a nossa realidade, nós temos que nos adaptar a isso, para que todo mundo possa estar buscando objetivos em comum dentro da realidade daquela família. E se é só o casal, mais fácil. Então, é só os dois e, enfim, está monitorando também. Bem, o que você gastou? Estou vendo aqui, está com o final extrato, estou vendo aqui que está R$ 50 aqui de uma loja Renner, o que você gastou? Ah, foi... tive que comprar uma meia lá, etc. Ah, tá, então deixa eu pôr isso aqui, enfim. E se, ó, não devia ter feito isso, ó, o mês que vem não vai dar para fazer esse gasto, não. E assim por diante, enfim, ser tudo estabelecido dentro do casal. E aqui, o que eu falei há pouco, né, que os brasileiros, eles controlam, os que controlam, muitas vezes usando planilhas, aplicativos, etc. e tal, mas dei esse exemplo simples, se quiser fazer na forma manual, faça esse controle e tenha esse orçamento, porque muitos usam, nem faz registro, confia na memória, enfim, é o que está falando aí, tá, pessoal? Mas, enfim, então, esses são os passos básicos. E eu vou caminhando para o final da nossa aula de hoje, falando algumas dicas que eu acho importante que devem ser colocadas aqui no circuito dessa reunião, dessa aula. Então, primeira dica, repassando alguns princípios. Casais, procurem gastar de acordo com as posses de vocês. Por que eu estou falando o que parece que é óbvio? O que parece que é óbvio é o que não é observado. A maioria gasta mais do que ganha. É por isso que o nível de endividamento está elevado, porque a maioria quer viver um padrão acima do que recebe, acima do que ganha. Então, o casal acaba ficando o descontrole financeiro. A maioria dos casais não fazem orçamento que a gente está pautando aqui nesse momento, e gastando além, e aí recorre ao cartão de crédito, cheque especial, e aí depois vai se descontrolando, e depois não consegue mais pagar as faturas do cartão, etc. Tal, né? Uma das consequências, e aí vem, de repente costuma pagar o valor reduzido, vem juros sobre juros, e vem uma bola de neve, porque não observou esse primeiro princípio. Gastar de acordo com as suas possibilidades, ou colocando de outra forma, nunca gaste mais do que ganha. Segunda, e passando essa dica, as compras precisam ser planejadas, como eu falei, não pode ser compras por impulso e comprar coisas desnecessárias ou que supérfluas, etc. e tal. Principalmente se está querendo levar a sério um planejamento financeiro e o casal buscar ter disciplina quanto a isso. Então, se tem algo que não estava previsto no orçamento, naquele mês, deve ser evitado. Se está pensando em comprar, deve falar, oh, bem, eu estava querendo, eu sei que esse mês não dá, mas eu estava precisando comprar um outro sapato para mim, etc. Então, vamos fazer isso por orçamento de dezembro, porque novembro não tem jeito. A dezembro eu tenho 13º, vamos ver se dá. Então, tudo deve ser planejado, casais queridos. Escolher com base em prioridades. Se de repente, bem, eu preciso de sapato. Aí o marido fala, não, eu também precisava comprar um livro, porque eu estou para o curso tal, etc. Olha, eu precisava, eu tenho que visitar minha mãe, etc. Então, tem que pôr prioridades dentro da realidade do casal. O que é mais importante, por exemplo? É comprar o sapato, o livro, visitar minha mãe, que mora lá no interior, que vai ter custo X de transporte, etc. Então, chegue num consenso e muitas vezes vão ter situações daquele mês que não tem como
poder suprir todos os desejos ou necessidades naquele mês devido ao dinheiro que recebe, não vai poder fazer isso. Então, põe uma ordem de prioridade, chega no consenso e a vida segue, ok? E nunca desista do que não foi possível fazer hoje, se não foi, ou seja, não foi possível fazer esse mês, mas possivelmente vai ser, a redundância, possivelmente vai ser possível fazer no mês de dezembro, ou se não, se janeiro. Então, tenha paciência, mas nunca desista dos seus sonhos, vai chegar um momento que é possível de ser realizado, principalmente se estiver fazendo um planejamento financeiro, sendo levado a sério e de maneira eficaz, simples, enfim, sendo controlado. Então, fala, calma, paciência, nós vamos conseguir fazer isso. Queria tanto a gente fizesse a viagem na praia e tal, agora não dá, mas queria que fosse já agora em janeiro, não dá, mas quem sabe a gente pode, vamos tentar nos planejar para fazer em julho, férias também e tal. Mas não desista da viagem, ou do sapato, e etc, etc. E sempre busquem acumular os recursos suficientes para atingir o que foi adiado. Então, não dá para fazer viagem agora em janeiro, mas então vamos nos planejar para a gente ir acumulando os recursos para a gente fazer em julho, etc e tal. Então, segue dessa forma. E, super importante, buscar formar o patrimônio para ir sempre realizando sonhos também, que é assunto que a gente vai falar atrelado à questão de investimento, como é que deve ser feito esse passo para que as coisas se concretizem, ok? E aí ficam as dicas extras que eu quero aqui colocar, mesmo que sucintamente. Eu sei que quando a esposa e o esposo trabalham, o casal tem duas maneiras que eles lidam com o dinheiro. Ou cada um, a esposa assume uma parte das despesas, ou ela não tem nem que dar satisfação do que ela ganha, e o marido, de igual forma, ele assume uma determinada parte das despesas da casa e não tem que dar satisfação, ou eles, independente de, a esposa ganha, de repente, 750, o marido 2.000, eles juntam aqui e falam, a nossa receita, os nossos ganhos, nesse exemplo, de 2.750, agora, nós ganhamos juntos, mesmo que a esposa ganhe menos do que o marido, ao inverso, o marido está ganhando 750, a esposa 2.000. Aí eu estou colocando essa dica extra, porque eu acho que é ideal. Dividir as contas de maneira proporcional seria o seguinte, tem uma situação que de repente, vai pôr para a esposa ganhar 750, algumas despesas que vão comportar dentro de 750, mas o que eu acho mais interessante é juntar as duas contas, esses são os nossos ganhos, e agora, diante dessa, que é a nossa renda, um dos dois assumam isso, né, o controle das despesas, mas falar, nossa renda é 2.750, as nossas despesas agora vão ser pagas de acordo com a renda que foi juntada pelo casal. E aí vai pagando as contas, entende? E isso deve ser muito bem conversado, alinhado com o casal. Fica aí só com uma dica, uma sugestão. Segunda coisa, não tome, marido ou esposa, decisões sozinhos, isolados. De repente, deu na cabeça do marido que ele quer trocar de carro. E aí, ele não consulta a esposa, nada, ele quer trocar por um Corolla. Ele vai lá, compra o Corolla da cor dele, que ele acha, tal, e troca o carro, e de repente aparece em casa com o carro, né? De repente tinha lá um Siena, e deu o Siena de entrada, e resolveu comprar o Corolla financiado, já chega lá, a esposa, olha, de onde veio isso? Aí, ó, esse é o nosso novo carro, querido. Eu fui lá, comprei, resolvi pagar 10 dessa forma. Isso nos casos que os maridos falam, a esposa fala, né? Porque muitas vezes nem fala detalhe. E vai e toma a decisão, e a esposa muitas vezes estava pensando em outro objetivo, de repente estava pensando, estava pensando em trocar o fogão, ou pintar a casa, não sei. Então, cria um conflito desnecessário, porque algum dos dois toma uma decisão unilateral, sem consulta, sem conversa, sem diálogo e tal. Então, evite tomar decisões sozinhos, essas decisões financeiras. Por fim, caso, conforme está colocado aí na tela, surjam problemas financeiros, enfim, de repente, o marido ou a esposa, de repente, gastou além da conta, né? Até ocultou isso por um tempo, e aí depois a bomba explodiu, mas busquem mais e mais estar sendo transparente um com o outro, e se agora deu um bizil, deu esse BO, busque uma solução juntos. Não parta para o extremismo falar, agora é problema seu, você que fez isso, não me consultou, agora você que a dívida está no seu nome, nem me ponha nesse circuito aí para resolver essa coisa. Não vamos agir assim, casais. Mesmo que esteja errado, tal, é o momento de se corrigir, tal, mas busquem uma solução juntos e ajudem-se mutuamente uns aos outros e fica como experiência desse erro não ser cometido de novo. E busquem, então, mais e mais aperfeiçoar, por meio do orçamento, organizar esses gastos
e essa dívida que agora surgiu, fruto desse BO que foi feito aí de uma maneira, um ocultou do outro, não, ser resolvido conjuntamente e reequilibrar as finanças de novo e buscar os objetivos, enfim, a realização dos seus sonhos como um casal, como uma família, ok? Então, nada melhor como para esse meme aí, quando, fruto do orçamento, o casal consegue, o ideal é gastar menos do que se ganha, ou se gastar igual, mas desde que já tenha um valor que está sendo investido, um valor que está sendo já separado para aumentar esse patrimônio, cumprir objetivos aí, sonhos, e nada melhor do que quando você sentir assim, né? Vou para Gangstar. Como é que é? Gangstar. É isso mesmo, a musiquinha antiga que fez sucesso aí, de boa, né? Vai ficar de boa como sapo na lagoa, porque os gastos do casal não ultrapassou o que foi planejado no orçamento. Então, fica também essa dica que está nessa tela aí, né? Tem orçamento, controle o seu orçamento, seja semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, elimine os maus hábitos de consumo, que são aí, de repente, como eu disse, gastos desnecessários, coisas supérfluas, etc., tal, sem planejamento. Procure sempre poupar para poder investir bem em busca dos seus objetivos financeiros e busque educar cada vez mais financeiramente e investir da forma correta, certa. Então, resumindo, é isso, pessoal, que eu queria falar nessa noite, na segunda reunião. Busquem organizar suas finanças. Então, para fazer isso, a organização passa por fazer um diagnóstico, esse levantamento, saber exatamente os seus números, quanto ganha, quanto enfim, recebe, quanto gasta, e aí fazer um planejamento financeiro e lançar a mão de um orçamento, no qual esse orçamento possa espelhar tudo desde que o dinheiro que recebe, para onde ele deve ser destinado para cada despesa, e buscar ter o controle dele mês a mês e aperfeiçoando, ajustando, enfim. E aí, termino dizendo que o que está aí na tela, casais, que a regra básica do sucesso financeiro é isso aí, não importa o quanto vocês ganham, nem o quanto vocês gastam, mas procure viver sempre dentro do orçamento, ok? Então, eu queria deixar essa tarefinha prática, se vocês ainda não têm feito isso, né? Procure fazer esse diagnóstico aí, pela semana, busquem se conversar, enfim, alinhar melhor aí a comunicação e listar os ganhos, listar as despesas e elaborar ou criar um orçamento na vida financeira de vocês, se até hoje isso ainda não foi feito. Então, é isso que eu queria deixar, e aí se abre espaço, se alguém quiser fazer um comentário ou tiver uma dúvida, fiquem à vontade.